Atos capítulo 3, seja bem-vindo a mais uma leitura. Hoje, Atos 3, lendo um capítulo por dia junto comigo, né? O bispo Fabrício Dias, já tô com a minha Bíblia aqui, ó, já chega. Bom dia aqui se você tá lendo de manhãzinha, boa tarde, boa noite. A hora que você tá lendo, coloca aqui, tá? Hoje nós vamos ouvir um milagre poderoso aqui no livro de Atos. Milagre maravilhoso. E eu quero declarar este milagre sobre a tua vida. Eu quero declarar esse milagre também sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos lá? Vamos ler Atos 3, lembrando que nós estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. Você está chegando aqui agora? Nós temos Provérbios, temos Salmos, Mateus, Marcos, estamos lendo. E talvez se você está chegando lá na frente ainda, eu já estou até com a Bíblia toda sendo lida aqui. Só que é um capítulo por dia, para não ficar cansativo para você. O meu intuito aqui é que você se alimente da palavra todos os dias. De uma maneira simples, não é um estudo, mas é algo que vai fortalecer muito você, tá bom? Vamos conhecer mais um capítulo da palavra? Bora lá! Se tem Bíblia, acompanha, se não tem, vai estar aqui na tela, tá bom? A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, né? Para pedir esmola aos que entravam. Então, o Pedro e o João iam para a oração na igreja e todos os dias era colocado ali um coxo. E esse coxo, ele ficava ali para pedir esmola, porque não tinha como trabalhar, né? Todo dia colocava ele lá. Vamos ver o que aconteceu, ó. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pediram, né? Ele estava pedindo uma esmola para Pedro e para João, né? Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olha, o homem de Deus falou: olha para nós. Olha a intrepidez, né? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, né? Alguma esmola. Pedro, porém, no 6, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele falou para ele: anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvavam a Deus, né? E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe aconteceram. Olha que bacana, o Pedro, o João estenderam as mãos, profetizaram, declararam a cura aconteceu, o milagre aconteceu e todos ficaram admirados. E eu quero declarar esse milagre sobre a tua vida. Lendo aqui o Atos capítulo 3, eu quero declarar um milagre extraordinário sobre a tua vida, um milagre extraordinário sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, toma posse de um milagre grande aí, tá? Receba em nome de Jesus. Escreve aí, ó, eu tomo posse, eu recebo. E depois conta o testemunho aqui embaixo, tá? Eu quero ver, quero ler o teu testemunho, eu quero ouvir. Quando eu ler aqui, vai ser como se eu estivesse ouvindo você contando o seu testemunho aqui para mim. Glória a Deus, pessoal, em nome de Jesus. Vamos continuar, que tá muito bom a leitura, né? Que legal. Versículo 11. O discurso de Pedro no templo, né? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão, né? À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Pedro olhou e falou assim: por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Por que Pedro está fazendo isso, está falando sobre isso? Porque eles viram Jesus fazendo isso e desprezaram. Viram Jesus fazendo isso e crucificaram ele. Pedro já está puxando a orelha e fala: por que vocês estão tão admirados com isso? Vocês já não viram Jesus fazendo isso? Foi eu que fiz? Olha o que ele fala, ó, versículo 13, ó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos,
quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Ele está falando assim, ó, quando Jesus era para ser liberto, vocês preferiram Barrabás e negaram ele. Agora vocês estão se admirando de mim? Não, não, não. Pedro estava puxando a orelha deles e é muito interessante isso. Pedro estava falando, não, não é assim. Não é assim que funciona. Aí ele continua dizendo, né, versículo 15, Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes. Reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ele está falando, ó, foi o nome de Jesus que fez esse rapaz andar, não foi eu não. Foi o nome de Jesus que deu essa vitória, não foi eu não. Pedro está falando, né? Aí ele continua no 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as nossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aí o Pedro fala, ó, mas vocês erraram, vocês entregaram Jesus, traíram Jesus, mas tem uma opção, arrependei-vos. Pedro sempre vai falar de arrependimento. A palavra sempre vai falar de arrependimento. Sempre tem uma chance. Se eu e vocês nos arrependemos, nós vamos ver quando formos ler o livro de Jonas, você vai ver ali o povo de Nínive. O povo de Nínive foi um povo que se arrependeu. Um povo que se arrependeu e a misericórdia de Deus alcançou eles ali. Então eu e vocês temos a oportunidade, todos nós temos a oportunidade de nos arrepender, né? Para ser cancelados os nossos pecados. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser, né? O próprio Moisés já tinha profetizado sobre Jesus. Os profetas, quando você lê, e nós formos ler juntos, né, o Antigo Testamento, você vai ver que tudo remete, tudo é profecia para Cristo, tudo é profetizando Cristo, tudo é profetizando Cristo. Então, olha que bacana, né? Versículo 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Está vendo o que eu acabei de dizer? Versículo 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência será abençoada todas as nações da terra. Lembra quando Deus profetizou a Abraão? E falou, Abraão, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser muito abençoado, e sobre você e a tua descendência terá bênçãos. Nós somos essa geração, nós somos essa descendência. Então nós temos que tomar posse e, se preciso for, nos arrepender para que sejam perdoados os nossos pecados. Amém, queridos? Vamos ler o último versículo? E aí, tá gostando da leitura? E esse milagre hoje falou muito ao seu coração? O homem ficava pedindo esmola, hein? Humilhado. Todo dia colocavam ele na porta da igreja, todo dia lançavam ele na porta da igreja, só que aí o poder de Jesus chegou na vida dele. Assim como talvez você está passando uma luta, um problema em casa, na família, e Jesus está chegando na tua vida hoje também. Glória a Deus. Vamos ler o último versículo e eu já aguardo você amanhã para a gente ler o capítulo 4, tá? A história está esquentando aqui, porque Atos é uma bênção. Daqui a pouco nós vamos chegar na conversão de Paulo, daqui a pouco nós vamos chegar nas viagens missionárias de Paulo, que ele vai em viagem para pregar a palavra, a qual a palavra chegou para mim e para você hoje por causa dessas viagens missionárias.
Então vai ser uma benção, tá? Então amanhã eu te aguardo no capítulo 4. Vamos ver o último versículo de hoje? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Esse é o desejo de Jesus, que todos nós, o ser humano, se afaste da perversidade, para sermos salvos, sermos abençoados hoje, amanhã e sempre. Sermos muito abençoados na terra, mas também alcançarmos a nossa glória eterna, a salvação da nossa alma. Glória a Deus! Vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Profetiza aqui nos comentários. Até amanhã, bispo. Vai ser uma honra para mim aguardar você amanhã. Vamos ler a Bíblia todas. A Bíblia toda, né? Todas não. Todas as traduções depois também, né? Mas a Bíblia toda, um capítulo por dia, tá? Beijo no seu coração. Até amanhã.